Calma, não precisa falar ainda porque não tem ninguém ainda. Só aguardar um pouquinho. Quando começam a aparecer pessoas, aparece aqui do lado, entendeu? Tá bom. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, né? Gostaria de agradecer a todos os conectados, né? Dizer também que é um grande prazer, né, estar aqui com vocês. Meu nome é Moacir, eu sou participante do Grupo Espírita Pescadores de Amor e gostaria de agradecer, além de fazer esses agradecimentos, gostaria de agradecer também ao Grupo Pescadores, né, por nos permitir, né, por nos dar a oportunidade de estarmos levando aí aos nossos irmãos uma palavra, um incentivo, tirar algumas dúvidas, né, que muitas das vezes perduram aí, né, no dia a dia. Mas antes de qualquer coisa, antes de nós inicializarmos aí a nossa conversa, eu gostaria de convidar a todos para fazermos uma prece antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Vamos nos serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, né? Eu gostaria de pedir para vocês que no momento da prece, que cada um eleve o pensamento àquelas pessoas que amam, aquelas pessoas que estão passando por necessidade, estão tendo problemas, as que estão aí nos leitos de hospitais, né? Enfim, os profissionais de saúde que têm trabalhado aí na linha de frente, os policiais, né? As pessoas da segurança, enfim, todas as pessoas que de alguma forma nessa pandemia têm trabalhado, né, para auxiliar os nossos irmãos, para nos auxiliar, né? Vamos lá, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e acalmando os nossos corações. Pai nosso que estais no céu, em mim em todos os lugares, Pai dos aflitos, dos seres de bom coração, dos filhos menos esclarecidos, que os bons espíritos nos ajude a passar pelas nossas provas, sem desesperarmos e sem perdermos a fé. Que a espiritualidade de luz possa iluminar a todos, envolvendo os nossos familiares, os lares. Que o nosso Pai maior possa curar todas as vossas chagas. Pedimos ao Espírito de luz que nos ajude a ajudar, onde falta por vezes a harmonia, onde a dor tenta passar os limites que o coração possa suportar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, no geral, né, muitas pessoas têm tido muita dificuldade em lidar com tudo que está acontecendo, né, nos últimos dias, né? Nós temos acompanhado aí, tanto na televisão, como nos lugares, nas esquinas, nas ruas, né, na rede social, em todos os lugares, todo mundo fala a mesma coisa. Realmente o vírus, as empresas que vão fechar, é o governo que quer fazer, enfim, são muitas coisas que estão acontecendo. Muitas das pessoas não estão conseguindo lidar com essa situação, né? Muitas delas estão assim em desespero, né? Lógico, estão com medo de serem, primeiro, de serem infectadas, segundo, de perderem os seus empregos, perder os seus entes queridos, enfim, está acontecendo muitas coisas e as pessoas estão tendo dificuldade e realmente não é fácil, né? Em primeiro lugar, ninguém quer ser contaminado, ninguém quer ir parar no hospital, né? E também ninguém quer perder o seu emprego, ninguém quer perder os seus entes queridos. Então é tudo muito difícil, né? Então tem pessoas que ainda conseguem lidar, tem pessoas que não conseguem lidar com o que está acontecendo.
Por exemplo, pessoas ansiosas, né? Pessoas ansiosas têm muita dificuldade de lidar com a situação. Até porque que acontece? A pessoa começa na boa e aí vai ficando eufórico, vai sentindo aquela sensação de estar preso, né? Quem é ansioso gosta de liberdade, gosta de estar mexendo, gosta de estar interagindo, né? Então é muito difícil ficar em casa, né? Assim como é que você fala para um senhorzinho aí de 50 anos, 70 anos, 80 anos, como é que você fala para eles? Fala, olha, você tem que ficar em casa, você tem que ficar preso dentro de casa, né? Ninguém quer saber de ficar preso. A vida toda eles sempre tiveram a liberdade, foram aonde quiseram, faziam o que queriam. E aí de repente você fala para eles assim, olha, a partir de hoje você não pode mais sair de dentro de casa. Isso é um martírio, né? Então isso é muito difícil. E as próprias pessoas para lidar com esses idosos têm dificuldade também, né? Mas a nossa dificuldade não está sendo só com os idosos. Tem pessoas novas também, tem jovens também, né? Minha filha, por exemplo, ela é mega ansiosa, né? Só para vocês terem uma ideia, sábado que vem é aniversário dela, né? Para ela é um martírio. Por quê? Primeiro que ela não pode ir para lugar nenhum, não pode comemorar, né? Então isso está sendo muito difícil para ela, né? Então os jovens acaba sendo pior, né? A sensação de ficar preso, né? A sensação de não poder ir aonde eles estão acostumados a ir. Então isso é muito difícil. Então assim, a dica né? Você é ansioso, né? Em primeiro lugar, vai com calma, uma coisa de cada vez. Resolve uma coisa e depois vai resolver outra. Não adianta você estar hoje pensando no que vai acontecer daqui a 2 meses, 3 meses, né? Porque que acontece? Nós queremos resolver o problema hoje, né? O que não tem jeito, não dá. Você tem que esperar, você tem que aguardar, né? Os últimos dias têm sido assim muito difícil, né? Porque foram dias atípicos, né? Coisas diferentes, né? Ninguém estava acostumado a isso, né? Então o que aconteceu? As pessoas modificaram as suas formas, o seu jeito de viver, tudo mudou, né? Mas tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? O lado ruim é que a mente das pessoas ela é muito abalada, né? E quando você mexe com a mente, né, isso pode ocasionar muitos transtornos. Hoje em dia nós vemos aí, né, pessoas se suicidando, né, relacionamentos terminando. Você percebe aí que as pessoas elas estão muito sem paciência, né? Estão no limite. Isso é normal. Isso é normal por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a tudo o que está acontecendo. As pessoas estavam acostumadas a uma vida normal. De repente você acorda e fala, olha, a partir de hoje modificou tudo. As coisas vão ser diferentes. E aí você tem que lidar com uma coisa diferente. Freud, né, foi um revolucionário, né, que fez um estudo, né, sobre a mente humana, né? E é justamente sobre isso que nós vamos estar falando, né? Nós vamos estar falando aqui sobre como está o estado de espírito de cada um. Como está o seu estado de espírito? Como você se encontra? Como você está hoje? Então, eu acredito que está mais ou menos todo mundo na mesma sintonia, né? O que você escuta hoje? O que você vê hoje? O que você vê hoje na rede social pessoas falando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. São muitas coisas. E no final a gente não consegue controlar nada. Então nós ficamos aflitos, né? Por quê? Porque não tem como a gente fazer nada. A gente só pode fazer o quê? A gente só pode aguardar e fazer prece. Fazer prece, nos sintonizar, nos melhorarmos, né? Porque eu acho que de tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim, né? Que pessoas estão morrendo, né? O lado bom, o mundo não será mais igual. Tudo mudará, tudo vai ser diferente.
Então, assim, para falar um pouquinho da mente, né? Quando nós passamos por muita pressão, ou às vezes muita pulsão, né? Muitas das vezes são acionados sistemas na mente humana, geralmente desconhecido, né? Segundo Freud, a nossa memória, ela tem duas partes. Ela tem a parte do consciente e a parte do inconsciente. A parte consciente, ela é similar a um iceberg, que é a parte externa, que fica fora da água. É a menor parte, né? Até porque a nossa mente, realmente, nós utilizamos pouco da nossa mente, né? E a parte inconsciente é submersa, né? Mesmo a parte submersa, ela é dividida em duas partes também, que é o subconsciente e o inconsciente. No inconsciente é onde se encontra todos os sistemas, tudo, né, a nosso respeito, ele fica guardadinho lá, né? E é um lugar onde não vai ser acessado de forma fácil, né? A não ser quando nós recebemos uma punção, né? E isso vai acionar o quê? Os nossos instintos, os nossos desejos, né? Porque isso é o id, isso é o nosso, isso é o que está lá dentro da gente. Muitas das vezes nós nos sentimos, às vezes, assim, triste, às vezes alegre, e às vezes a gente tem sentimentos que nós não sabemos de onde vem, né? Existem alguns sentimentos que às vezes você está num certo lugar, cheio de pessoas juntas, e de repente você se sente sozinho, né? E aí você para e fica analisando, mas de onde vem isso? Será que vem do nada, né? O nada não existe. Não existe, o nada não existe. Então vem de algum lugar. Geralmente nós somos lembrado lá por esse inconsciente que existe algo, né, que nos deixa triste, né, ou nos deixa feliz. Nessa parte de ficar triste é que a gente não tem ideia do que é. Para ser feliz, qualquer coisa, tudo que faça a gente feliz está bom. Agora o grande problema é quando nós estamos com sentimentos de melancolia e que nós não temos ideia de onde vem. Isso sim é um grande problema. Então, assim, quando Freud fala sobre o inconsciente, ele relata também sobre as pulsões. O que são as pulsões? As pulsões são a parte onde nos move, né? Por exemplo, o fato de você ter sede, né? Isso é uma pulsão. Então, o ter sede é uma forma de você ter vontade para te impulsionar a fazer alguma coisa. Então você vai fazer o quê? Você vai beber água. Beber água para quê? Para matar a sua sede, né? E deixar você saciado. Esse é o fator pulsão, né? Só que muitas das vezes, a criança quando ela nasce, né, a pulsão dela é o quê? Ela quer a mamadeira, ela quer mamar, ela quer fazer, ela quer birra, ela faz birra por qualquer coisa. Então, ou seja, é uma forma dela exigir aquilo que ela quer, é o instinto. Então nós agimos por instinto. Então isso é a pulsão. Quando nós pensamos em pulsão, nós pensamos assim, nós agimos por instinto. Nós agimos por instinto. E aí tem a outra parte, que são os nossos pensamentos, né? E aí nós pensamos e vamos criando situações. E essa pulsão, ela está lá, ela tá latente, né? De repente você começa a forçar de alguma forma e ela vem à tona. É onde muitas das pessoas perdem a cabeça, né? Por exemplo, a pessoa fica lá assistindo televisão, né? Ela assiste televisão, fica vendo lá programas que falam sobre tragédias, que falam sobre mortes, que falam sobre um monte de coisa que deixa as pessoas para baixo, né? Então, o que acontece? Isso vai acionar a parte, né, lá do id, né, que é o real da pessoa, e isso vai transformar ela numa pessoa triste,
Tá? Por quê? Porque ela vai relembrar situações que no passado as incomodava, né? Coisas que estavam lá quietinha, stand-by. De repente começa a voltar à tona, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Então nós devemos nos preparar, devemos verificar as nossas atitudes, as nossas ações, né? Em que nós estamos sintonizados, né? Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma palestra do nosso amigo Edson Bergamin, e ele fez um comentário assim que eu achei muito legal, né? Você já mandou uma mensagem ou duas para os seus amigos? Você já perguntou se eles estão bem, né? Realmente é um diferencial, né? Porque geralmente a gente pensa o seguinte: olha, a coisa está ruim para mim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e a gente não tem ideia do que acontece, né? Ou seja, tem muita gente por aí passando por situações difíceis, situações complicadas, né? Seja com familiares, seja necessidade financeira, né? Da forma que a coisa está vindo, realmente muitas pessoas, mesmo aquelas que não têm problemas financeiros, vão ficar com problemas financeiros, né? Porque a coisa está demais. Os políticos, eles só pensam em quê? Dinheiro, posição, né? Então assim, fica bem difícil para a gente se sentir bem, para a gente ficar sintonizado, né? Mas, enfim, né? Vamos nos sintonizar, né? Vamos aguardar, vamos pedir a Deus, vamos pedir proteção, né? E vamos pensar positivo, né? Vamos pensar positivo, vamos mudar a gente. A gente não pode mudar o mundo, né? O que nós podemos mudar? Nós podemos mudar a gente, as nossas atitudes, né? Eu posso controlar eu, né? Eu entre aspas, né? Que nem sempre a gente consegue se controlar, né? E, por exemplo, hoje as pessoas querem sair, querem ir na rua, mas não pode, porque se sair o governo prende, né? Tá vigiando todo mundo, ou seja, você não pode ir em lugar nenhum porque está lá, ele está controlando as pessoas pelo celular, né? Então, ou seja, nem nós mesmos conseguimos nos controlar, né? Como que nós vamos controlar o outro, né? Não tem como, né? Então assim, mas a gente não deve nos preocupar, né, com o dia de amanhã, né? Vamos nos preocupar primeiro com o hoje, né? O hoje significa o quê? O que vai acontecer amanhã? O mês que vem vai ter desemprego, as empresas vão quebrar? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu preciso me preocupar com isso hoje? Hoje não. O que eu preciso me preocupar hoje? Hoje eu tenho que me preocupar em ficar bem, eu preciso me preocupar em estar bem, né? Amanhã é outra situação, né? Amanhã eu vou procurar um emprego, não vou achar? Tudo bem, vou sair, né? Mas eu não preciso me preocupar com isso agora, né? Então devemos resolver um problema de cada vez, né? Amanhã, tudo que hoje me preocupa, amanhã é passado, né? Deixa de me incomodar, né? Só que assim, geralmente a gente quer resolver tudo hoje, a gente não quer deixar para amanhã, a gente não quer esperar um mês que vem, né? Então a gente quer resolver tudo hoje. Então isso é o que muitas das vezes judia da gente, né? Por isso as crises de ansiedade, né? Por isso que as pessoas muitas das vezes não conseguem lidar com uma situação, né? O grande problema da ansiedade é que se nós ficarmos assim, deslocados emocionalmente e não conseguirmos lidar com a situação, isso pode trazer muitas frustrações, né? Imagina assim, olha, eu preciso pagar determinados boletos, né? E aí eu não tenho dinheiro, não posso, né? Não tenho condição. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que eu frustre, né? E o que vai acontecer comigo? Né? Isso vai me trazer muita tristeza, né? E a primeira coisa que geralmente abala através da tristeza é o pulmão, né? Tanto que esse vírus, ele ataca o quê? Ele ataca o pulmão, né?
A grande jogada que eu não consigo entender é porque os governos mandam as pessoas ficarem em casa. Porque elas ficando em casa, elas vão fazer o quê? Elas vão se sentir tristes. A imunidade cai e automaticamente vira alvo fácil, né? Então assim, ó, eu estou na minha casa, né? O que eu preciso fazer? A primeira coisa, eu preciso me redescobrir, né? Eu preciso fazer algo diferente. Eu não posso ficar alienado, eu não posso ficar, olha, todos os dias lamentando, achando que tudo vai acabar, que o mundo vai acabar. O que eu preciso? Eu preciso me sintonizar, sabe? Vamos sintonizar, vamos fazer prece, vamos sintonizar com o nosso Pai, vamos pedir amparo, né? Vamos fazer o bem, vamos ajudar alguém, né? Geralmente falam, olha, não saiam na rua, não trabalhem, não faz isso, não faz aquilo. Na realidade, só não pode sair para trabalhar, porque as pessoas, e nem todo mundo, porque muitas pessoas estão indo trabalhar, porque muitas pessoas precisam e não tem como. As pessoas da saúde, por exemplo, se não tivesse ninguém trabalhando lá, teríamos um problema. Os médicos, se não estivesse trabalhando, teríamos um problema. Mercado, se não tivesse mercado aberto, entendeu? Então, assim, isso é bom, né? Porque o que precisaria realmente é ter cuidado, as pessoas precisam ter cuidado, porque o vírus realmente existe, mas acho que a gente não pode fazer disso um motivo de a gente ficar aí apagado pelos cantos. Mas já que eu tenho que ficar em casa, vamos fazer alguma coisa diferente. Vendo a palestra do nosso amigo Rodrigo, né, ele estava falando assim de uma coisa muito legal, né, que é meditação. A meditação ela é muito boa, faz muito bem, entendeu? Porque você vai sintonizar com você, você desliga do mundo de fora, né? Muitas pessoas, né, tá entrando em depressão, tá entrando em estado complicado, por quê? Porque as pessoas, elas estão muito apegadas às tragédias. Porque você vai lá numa emissora, eles falam, olha, morreu X. Vai na outra, morreu tantos. E aí vai lá o cara da saúde e fala, olha, vai morrer mais tantos. Ou seja, coloca-se na cabeça das pessoas que realmente vai morrer muita gente. E ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Embora nós espíritas não acreditamos na morte. A morte não existe, entendeu? Mas quem é que quer ir lá e falar, opa, não, peraí, eu vou primeiro? Né? As pessoas não querem. Mesmo sabendo, né, que a morte não existe, mesmo assim, ninguém quer ir agora. Vamos depois. A gente não tem pressa. Vamos aguardar um pouquinho, né? Quando chegar a nossa hora, né, que ninguém sabe, né? Mas quando chegar a gente vai. Não precisa ter pressa, não precisa antecipar nada, né? Então, assim, é tudo muito difícil, né? E quando você lida com o sentimento das pessoas, é pior ainda, né? Por isso, quando nós formos assistirmos televisão, vamos selecionar melhor os programas que nós estamos assistindo, né? Vamos evitar jornais, porque se você for ver jornal nessa época, você vai ver o quê? Você vai ver tragédias, você vai ver eles falando, né? E parece que não tem mais notícias. E falam sobre tragédia e ficam forçando, e é só aquilo. Ou seja, você dorme escutando uma tragédia, acorda e assim continua, e assim por diante, né? Mas o que a gente precisa fazer? Precisamos sair dessa sintonia, né? Precisamos procurar algo diferente. Eu, né, quando minha filha era pequena, né, tanto eu como minha esposa, né, algumas amigas, né, da minha filha, às vezes a gente parava, a gente brincava, a gente jogava baralho, a gente jogava dama, jogava xadrez, né? Só que como nós vivemos num mundo capitalista, e nós vivemos trabalhando e precisa comprar, e precisa pagar, ou seja, a gente vive na corrida dos ratos, né? Você ganha mais, você gasta mais, você compra mais coisas, enfim, né? E você vive num círculo, né? E nunca vai dar. E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba deixando de prestar atenção nas coisas mais simples do mundo, que é o você estar bem, é o você estar junto com a sua família, sabe? É você se sintonizar, né?
Depois de muitos anos, né, sem tempo, né, eu porque trabalho fora, trabalho na loja, minha esposa fazendo faculdade, minha filha fazendo faculdade, enfim, é muito difícil nós termos tempo. E aí nós achamos o tempo, né? Recentemente fomos lá no mercado, né? Aí chegamos lá, tinha muitas pessoas. Tinha pessoas comprando papel higiênico, outras pessoas comprando arroz, cada uma estava comprando alguma coisa. A minha filha, ela quis comprar chocolate, né? Para ela, a pandemia podia acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas ela queria chocolate. Enfim, comprei o chocolate para ela, compramos algumas caixas e passamos o quê? Passamos a disputar chocolate como se fosse a moeda, né? Para quê? Para estimular, para a gente passar o nosso tempo, para a gente ficar em harmonia, né? Porque você ficar dentro de casa e você não ter o que fazer, isso é ruim. É isso que isso que leva as pessoas à tristeza, sabe? É a pessoa ficar isolada, né? As pessoas não devem ficar isoladas, né? Eu acho que assim, você tem que conversar. Olha, às vezes a gente se sente triste. Então a gente vai lá e fala, fulano, é o seguinte, eu estou sentindo assim, assado, cozinhado, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Lógico, é limitado o que a gente pode fazer, mas vamos fazer, né? Nós não podemos ficar parados, estacionados. Então assim, nós nos redescobrimos dessa, né? Brincando lá, jogando baralho, disputando chocolate. Lógico que eu acabei perdendo tudo, né? Eram 3 caixas para cada um e eu perdi tudo. Mas o que valeu? O que valeu foi a brincadeira. E depois eu comi o chocolate do mesmo jeito. Não tem o que fazer, né? Então, em resumo, nós precisamos redescobrir, né? Nós precisamos redescobrir. Até porque, como dizia Chico Xavier, tudo passa. Os dias de dificuldades passarão, dias de amarguras passarão, dia de solidão, as dores, as lágrimas, a saudade de entes queridos que está longe passará, os dias de tristezas, dia de alegria. Se hoje, para nós, é um desses dias de amargura, esperamos um instante, elevamos o nosso pensamento a Deus, levamos o pensamento no mais alto, que tudo vai passar. Pode demorar um pouquinho, mas passa, tudo passa, né? E o que fica, o importante é que é nós ficarmos bem, né? A gente tem que ficar bem, a gente tem que, primeiro, evita esses programas que te colocam para baixo, né? Procura ser feliz com as pequenas coisas, né? Pequenas coisas, às vezes, tipo assim, às vezes um bate-papo, às vezes sentar, olhar fotos antigas, né? Recordar do passado, né? Deixar de se importar muito com tudo, porque o nosso grande problema é que nós nos importamos muito, muito com tudo. Nós muitas vezes, gastamos muita energia, às vezes, com coisas que não são necessárias, né? Então, assim, vamos agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui, de podermos trabalhar, né, em prol do próximo, né? Vamos fazer igual o nosso amigo Edson, né? Vamos mandar mensagem pelo WhatsApp, né? Ao invés da gente pegar aqueles monte de vídeo, que geralmente é assim que a gente faz, a gente pega lá um monte de vídeo, né? A gente recebe lá, olha, o político fez isso, aquele outro fez aquilo, a gente pega logo, né, e já manda para 5, né? Quer dizer, mandava, que agora só pode mandar para 1, né? E ao invés de fazer isso, vamos mandar uma mensagem para um amigo, falar, olha aí, como é que você está? Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Sabe? Porque às vezes isso pode ser o diferencial. Isso pode ser o grande diferencial entre uma pessoa estar bem, né, e uma pessoa estar no limite, né? E às vezes, quando uma pessoa mandar uma mensagem para você, presta atenção, porque às vezes a gente está numa sintonia tão grande, sabe? A gente está às vezes sintonizado em tantas coisas que a gente não percebe as pessoas falando, né? E a pessoa vai lá e manda uma mensagem para você, mas aí você olha assim e fala, é só uma mensagenzinha, não, isso não me importa, né? E às vezes a pessoa quer falar de alguma coisa com você, mas você não dá atenção, porque a sua sintonia está diferente. Você está pensando o quê? Você está pensando em outras coisas. Entender, você quer, entendeu? Então, ou seja, vamos mudar essa sintonia, né? Vamos deixar isso para quem
para as outras pessoas, vamos deixar aí para os políticos, vamos deixar aí para as organizações, né? Deixa para eles esquentarem com isso, né? E vamos ser felizes com as pequenas coisas, vamos aí ser felizes com a nossa família, né? Eu acho que isso é o mais importante, eu acho que a simplicidade, né? Eu acho assim, né? 3 dicas, né? Para que a gente possa aí ficar bem, né? E são 3 dicas, na realidade, de um psicanalista, né? Preocupe-se com uma coisa de cada vez, sabe? Deixa as outras coisas para depois. Olha, a empresa vai mandar embora. Beleza, sabe? Deixa para se preocupar com isso depois. Uma coisa de cada vez. Hoje, vamos ficar bem. Vamos entrar em sintonia com nós mesmos, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, entendeu? E deixa o restante para depois. Em seguida, o que nós podemos fazer? Vamos redescobrir, vamos fazer coisas diferentes, né? Vamos voltar a ser criança, que eu acho que é esse o grande diferencial, né? E para quem assim, né, é muito ansioso, né, assim como eu, assim como minha filha, né, o que eu recomendo? Eu recomendo faça exercícios de respiração. Isso te ajuda a melhorar o fluxo, a oxigenação do cérebro, né? Isso faz bem, né? Amplie a sua percepção sobre a vida, sobre tudo o que está acontecendo, né, aí no geral, né? Mas refletir, mas não de uma forma negativa, tudo isso que está acontecendo, né? Procura verificar e ver a parte boa, né? Quantas pessoas você conhece que os pais ficam distantes e as pessoas não vão nem, às vezes não vão visitar, às vezes nem lembra que tem pai, né? Às vezes, lógico, por necessidade, por trabalho, por realmente não ter condição, né? Então cada um tem o seu problema, cada um tem o seu minuto de problemas, né? Então assim, todo mundo tem problema. Só que assim, com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, não existe desculpa. Se a falta de tempo era a desculpa, então, ou seja, as pessoas não têm como utilizar mais essa desculpa para falar, olha, realmente, olha, eu não vejo meu pai, eu não vejo a minha mãe, por isso ou por aquilo, né? É um motivo, é um bom momento, falar, opa, né? Vamos lembrar pelo menos, né? Porque quantos estão aí, ó, nos asilos, abandonados, né? Quantos, né, ficam esperando, né, o dia da visita? Quantos pais não têm tempo para os filhos? Por quê? Porque precisam trabalhar, precisam buscar o sustento. O pai trabalha direto, a mãe trabalha direto. E para dar um conforto melhor para o filho, procura fazer o quê? Procura trabalhar muito. Então, muitas das vezes não tem tempo. Então, olha só, de uma coisa ruim, acontecem outras boas. Então, o que podemos fazer? Olha, é um bom momento. Pais ter tempo para os filhos, filhos terem tempo para os pais, enfim. Como eu falei no começo, né, o mundo nunca mais será o mesmo, né? São coisas que não tem como voltar atrás, né? E uma coisa, né, que me deixa muito feliz assim, quando nós passamos por dificuldades, nós ficamos mais fortes, nós aprendemos a lidar de forma de frente com os problemas, né? Porque geralmente quando a gente não passa por nenhuma necessidade, quando a gente não passa por tempos difíceis, a gente não sabe realmente o valor da vida, a gente não sabe valorizar realmente as coisas que a gente tem de mais valiosa, né? Que em primeiro lugar é a nossa família, em segundo lugar a nossa saúde, né? E em terceiro lugar a nossa liberdade,
né, de nós não estarmos aí em leito de hospitais, de não estarmos doentes, de não estarmos em uma cama e de nós não precisarmos e não sermos dependentes, né? Porque isso é muito difícil quando você é uma pessoa dependente. Eu há um ano atrás, né, eu caí e quebrei os 2 pulsos. Eu posso dizer para vocês, eu sou muito ansioso, né? O primeiro dia, vocês não têm noção. O primeiro dia eu fiquei quase louco. Eu acordei, eu tirei um cochilo, né, à noite, acordei de madrugada e eu andava no quintal igual um louco. Eu fiquei fazendo prece e andava e fazendo prece. E fiquei da meia-noite até as 4 da manhã andando para lá e para cá. Por quê? Porque eu não conseguia mexer, né? Fui engessado nos 2 braços, né? Ou seja, eu fiquei totalmente dependente. Então, assim, você descobre o quanto é difícil, né, você depender das pessoas, né? Você não ter a sua locomoção, de você não poder fazer aquilo que você quer, às vezes coçar a cabeça, às vezes um gesto tão simples, né? Então são coisas que a gente não dá valor. Nós só valorizamos esse tipo de coisa quando nós somos impedidos, né, de fazer. Né? É bem difícil, é bem complicado, mas enfim, né, cada um passa por aquilo que tem que passar. Cada um vai aprender de uma forma, cada um vai ter uma vivência, né? E assim, todas as vezes que nós passamos por situações difíceis, nós aprendemos, né? Isso é o mais importante. Eu acho que o importante é nós aprendermos. De tudo isso, né, que está acontecendo, a gente tirar boas lições, né? Eu acho que a humanidade precisa de boas lições, porque ainda a maldade, o egoísmo, ainda é muito presente nas pessoas, né? As pessoas ainda pensam muito nelas, somente nelas, né? Que nem assim que começou a crise, que começou a falar, olha, o mercado vai fechar, né? E eu estava no mercado com a minha esposa, e aí tinha um carrinho atrás, e a mulher, ela catou assim um monte de papel higiênico, um monte de pacote de arroz, né? Aí você fica pensando, né? Para que isso? Né? Ah, mas porque vai faltar. Então, se vai faltar, você não deveria deixar um pouco lá para o seu irmão pegar? Você não deveria dividir? Para que você precisa pegar tudo? Então, o egoísmo, ele ainda é muito presente nas pessoas, né? As pessoas ainda pensam muito em si, né? E não querem dividir. Eu acho que esse é o maior mal, né, da humanidade, né? Está muito enraizado nelas. O egoísmo, a maldade, né? E quando nós verificamos que existem pessoas simples, tem pessoas muito simples, que fazem muito por outras pessoas, né? E às vezes tem pessoas que têm muito poder e não têm coragem de fazer nada por ninguém. Às vezes, nem ouvir, né? Porque a caridade, né? Você faz caridade, você não é só o dinheiro, não é só bens, né? Você faz a caridade muitas das vezes ouvindo, né, da forma que está, né, o mundo hoje, né? Quantas pessoas gostariam de desabafar, de conversar, de conversar com alguém diferente? Então, assim, quando o seu telefone tocar, se chegar uma mensagem, né, preste atenção na ligação. Antes de você falar qualquer coisa, ou você simplesmente descartar, pergunte se o seu amigo, se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa. Isso é o que vai fazer a diferença, né? Às vezes é pouquinho, às vezes é bem pouco para você, mas para quem vai receber, aquilo vai ser bastante, vai ser um grande diferencial, né? É muito importante, né? Enfim, pessoas boas, existem muitas pessoas boas. Às vezes as pessoas, elas não sabem como fazer, como ajudar outras, né? Mas assim, fica a dica,
Só ouça. Quando as pessoas te procurarem, ouça elas. Às vezes, a pessoa está no limite. O nosso dirigente, né, o sonho dele era que o centro ficasse aberto 24 horas. Por quê? Porque, segundo ele diz assim, às vezes o fato de você estar ali pode fazer a diferença na vida das pessoas. E é verdade isso. Quantas vezes nós estávamos trabalhando, fazendo atendimento, e a gente já estava quase saindo para ir embora, e chegava alguém. E aí essa pessoa vai lá, vai ser atendida, e aí quando ela sai, né, teve uma das vezes que o nosso companheiro lá, após o atendimento, a pessoa saiu e deu um potinho de chumbo para ele. Falou, olha, eu estava decidido a fazer isso comigo, né, mas como eu conversei com você, eu me sinto melhor. Né? Então, quantas vezes isso acontece? Né? Então, o fato de você ouvir alguém, às vezes pode fazer a diferença na vida dela. E hoje a gente tem percebido que o índice de suicídio aumentou muito. Por quê? Porque muita gente não está conseguindo lidar com a situação do momento. É muito triste, né? Não é um assunto muito legal, mas é uma coisa que tem que ser conversado, tem que ser falado. E para essas pessoas que se estiverem se sentindo tristes, procurem ajuda, ligue para os seus amigos, fale com alguém. Às vezes as pessoas não estão te ouvindo, mas é porque você não fala nada. Mas dê um sinal. Procure, não fique lá triste. Fala, olha, eu quero falar com alguém. Procure. Mande a pergunta, fala, fulano, e aí, você pode falar comigo? Tá? Porque às vezes as pessoas, né, elas não dão atenção, mas não é porque elas não querem, é porque elas não perceberam. Né? O estado de espírito, no geral, de todas as pessoas anda muito abalado, anda muito difícil. Então, assim, fazer o bem é uma coisa que nos faz bem. Experimente fazer, experimente você. Procure mudar, né? Mudar a sintonia, mudar as atitudes, os gestos. Sabe aquelas pessoas, né? Porque muitas das vezes acontece o quê? As pessoas vão lá, postam lá no Facebook uma mensagem, e aí você olha e fala, não, aquilo é para mim. Às vezes não é para você. Às vezes a mensagem foi colocada ali simplesmente porque a pessoa achou uma frase bonita. E aí ela vai lá e posta. Não pegue as coisas para você. Porque nós temos isso. A gente olha lá e fala, não, aquilo dali foi feito para mim, está falando para mim. Por quê? Porque eu me incomodei. A partir do momento que eu deixar de me incomodar com as coisas, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Vamos levar a vida de forma mais leve, mais simples. Essa é a mensagem da noite. Né? Gostaria de agradecer a todos. Realmente foi um grande prazer. Para mim é totalmente diferente, né? Eu nunca tinha feito nenhuma palestra online, né? Confesso que é bem diferente de estar ali com as pessoas, interagindo, né? Mas valeu a experiência. Né? Gostaria de agradecer a todos, né? Que Jesus possa aí iluminar os lares, que a luz possa fazer bem a todos. Eu vou terminar o nosso bate-papo com uma prece de Caritas, tá? Que Jesus possa abençoar a todos, a espiritualidade de luz possa amparar a todos. Uma boa noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz a essa vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, o que fará de nossas almas um espelho. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos e que todos sejam amparados pelo nosso Mestre Jesus.